Recording is on. Bom dia a todos. Aretusa, a gente vai esperar mais um pouquinho, tá? Porque são 10 horas agora. E aí, daqui a pouco a gente começa. Qual era a necessidade? Oi, Aretusa, bom dia. Você está tentando projetar para deixar maior? Tá fechado seu microfone. Você vai aqui embaixo, ó, aqui no... Tá aqui anotações. Luciano, talvez, né? Mas com certeza. Aqui, ó, tá bem aqui embaixo, ó, na parte inferior do lado direito. E aí é importante. Já tá Aretusa, vamos começar então. Você tá sem áudio, né?
Você quer folgar na sala ou não? Ficar em casa ou vir trabalhar? Betuza, podemos começar, você está sem áudio, tá? Lá embaixo, no cantinho esquerdo, do lado da câmera Z, tem o microfone. Você tem que desativar lá, na sua tela. Vê se você consegue agora. Eu fiz um pedido para você. Foi? Agora foi. Foi? Foi. Foi. Tá ótimo. Joia. Então vamos todos. Bom dia a todos presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, a área técnica de saúde bucal vem por meio desse dar boas-vindas a todos os presentes. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa capacitação das equipes de saúde bucal. Lembrando que na próxima segunda-feira, no dia 15 de dezembro, teremos uma outra capacitação direcionada para os nossos técnicos e auxiliares com o tema A Importância do Papel dos Auxiliares de Saúde Bucal e Técnicos de Saúde Bucal nos Desafios da Biossegurança. Hoje, a nossa capacitação irá abordar o tema Os Impactos do Estilo de Vida na Saúde Bucal. Tema esse que é essencial para qualificar o cuidado, orientar melhor nossos usuários e fortalecer nossas ações, garantindo a equidade do cuidado, conseguindo com isso uma intervenção de forma mais eficaz, humanizada e integrada. Essa capacitação hoje visa mostrar a importância da promoção da saúde bucal, como promoção da qualidade de vida. Agradeço a presença de todos mais uma vez e passo agora a palavra para a doutora Aretuza Latanzi, conselheira do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, defensora e militante das políticas públicas de saúde bucal. Aretuza, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Com muita honra, né? Eu fico muito grata, tenho uma amizade muito grande aí com a Fabiana, com a Tabata, com toda a área técnica da saúde bucal do Estado. Eu penso que é uma construção que nós estamos promovendo juntos, pelos municípios, pelas políticas públicas de saúde bucal do nosso Estado e, obviamente, do nosso país. E, com base nisso, eu trouxe uma palestra hoje muito importante para ampliar um pouco o nosso olhar em relação à promoção da saúde coletiva, lá, pensando na atenção primária à saúde. Então, vou compartilhar aqui. Bem, gente, eu sou, como a Tabata colocou, estou como conselheira do CRORJ, mas tenho, assim, 20 anos de carreira em políticas públicas de saúde bucal, em especial, com experiência de ponta e gestão, não só no município de Cantagalo, mas até de gestão regional da Comissão de Integração de Ensino e Serviço, e venho construindo toda a minha carreira com base na promoção da saúde, né? Quando eu esbarrei na esfera da gestão, eu comecei a me ver com necessidade de ir para outras áreas e desenvolver competências também de gestão de pessoas. E, como ponta, eu via muita necessidade de também trabalhar o desenvolvimento humano com os pacientes, porque se a gente não promove esse protagonismo em autocuidado, o nosso trabalho é enxugar gelo o tempo inteiro. E eu vou falar bem sobre isso aqui na frente, vocês vão entender mais com clareza sobre o que eu venho trazer aqui nessa fala inicial. Né? E para vocês, o que é saúde? Né? A OMS já deixa muito claro que a saúde não é somente a ausência de uma doença.
de uma condição específica já instalada. Ou seja, a saúde é algo muito mais amplo e que, se a gente não olhar para o todo, eu digo em relação ao nosso paciente, né, quando ele senta na nossa cadeira, não é a gente ver a condição que ele traz, mas quem é a pessoa que traz aquela condição. É uma mudança muito grande de paradigma. Então, quando a gente fala de saúde integral, nós falamos que é uma abordagem que considera o ser humano em sua totalidade, ou seja, não somente, como falamos anteriormente, com a ausência de uma doença específica. Saúde é bem-estar, equilíbrio e harmonia. Né? A gente considera a parte física, mental, o emocional, o social, e hoje que está crescendo muito, inclusive a ciência já está mostrando isso, a influência do bem-estar espiritual. E por que é tão importante praticar a saúde de forma integral? Porque senão a gente não vai estar, de fato, promovendo saúde. A gente vai estar sempre enxugando o gelo em atuações preventivistas em condições específicas. Embora seja importante, sim, nós temos as campanhas mensais, a gente precisa lá trazer à tona algo específico contra uma doença específica, mas a gente precisa olhar o todo. Porque se a gente não olha o todo, a gente não tem tanta eficiência e eficácia nas nossas propostas. Porque, às vezes, aquela questão específica ela acontece, não é por conta de uma prevenção específica em relação àquilo, mas por conta de uma prevenção, da ausência de uma prevenção mais ampliada sobre o todo. Né? E vamos lá, voltando para a saúde bucal, né? Escovar os dentes, diariamente usar fio dental, não são os únicos hábitos que determinam uma saúde bucal. Então, aquela fala lá da ponta, olha, não esquece de escovar o dente, usar o fio dental. Sim, ok, a gente precisa continuar reforçando isso, mas a gente precisa olhar mais abrangentemente para os nossos pacientes, porque só escovar o dente, usar fio dental, a gente sabe aí que a cara é uma disbiose, né, multifatorial, muito comportamental, e se a gente não olhar para o todo, que vem causar esse desequilíbrio, a gente não tem sucesso na nossa ação promotora de saúde. Tá? E o que é aí a odontologia integrativa? Falando agora com base em ciência, né? Sabemos que temos aí outras correntes que vão, né, ampliando, indo além daquilo que a ciência tem ainda de comprovação até hoje, mas a odontologia integrativa é exatamente isso. É você olhar a saúde, um dente na boca de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Como é que é a vida dela? Então, é a gente começar a pensar mais por esse lado, né? Então, o que é a odontologia integrativa? É uma forma de cuidar da saúde bucal, conectando com o bem-estar geral do paciente, entendendo que o corpo humano ele é interligado e cada parte tem influência no todo. Ou seja, a gente vê até a medicina integrativa, né? A medicina do estilo de vida, que a gente sabe muito bem que veio lá do Oriente, da Ayurveda, que o Ocidente tomou como medicina do estilo de vida, né? Deu essa nomenclatura. Ela já fala, os médicos estão começando a reconhecer a importância da saúde bucal para os pacientes. Eles estão começando a recomendar que os pacientes procurem um dentista. A gente sabe a importância do microbioma bucal, como que tem sido estudado esse ponto na saúde integral do paciente. E a conexão é dupla. Tudo se conecta e a gente olha para uma parte para poder impactar no todo, e sempre vice-versa. E aquela ideia também de a gente desconstruir essa saúde promovida de forma cartesiana, que a saúde mental é um aspecto, a saúde bucal é outra. Então, a gente precisa, porque isso aí nada mais é que o modelo capitalista que vem querendo comercializar a saúde. A gente vê a indústria farmacêutica que atrapalha demais os estudos aí, inclusive com a parte naturalista, que a gente sabe que funciona muito bem, mas muitos estudos, né, têm viés mercadológico e atrapalha muito aí mais evidências e a ampliação, embora hoje
Esse olhar ele está crescendo muito no Brasil, e a nível internacional já está há muito tempo, mas no Brasil está começando a vir à tona agora, muito forte esse movimento em relação à saúde integrativa. Né? E o estilo de vida ele tem impacto incisivo na saúde bucal. Temos aí a alimentação, os hábitos cotidianos, fatores socioeconômicos que podem levar a cáries, doenças gengivais, periodontites, bruxismo, halitose, a xerostomia, o câncer bucal e até o que tem se falado muito, que é o envelhecimento precoce dos dentes, que afeta a autoestima, a qualidade de vida geral e a longevidade do nosso paciente. Voltando um pouco sobre a síndrome do envelhecimento precoce bucal, que está muito em voga hoje, né, que é uma condição em que a boca apresenta sinais de envelhecimento, como desgaste dos dentes, recessão gengival, fraturas, que não são compatíveis com a sua idade cronológica. É causada exatamente pelo estilo de vida moderno e é influenciada por fatores não cariosos, incluindo a ingestão frequente de alimentos, bebidas ácidas, estresse, distúrbios do sono, bruxismo, uso de substâncias tóxicas também, cigarros eletrônicos, enfim, coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, essa ampliação do olhar está começando a se fortalecer muito para que possamos estar com os nossos pacientes, promovendo uma saúde de forma mais eficiente e eficaz. E quais são os fatores de impacto? Né? A higiene bucal precária, a intoxicação com metais pesados, muitos estudos científicos têm mostrado aí que essa intoxicação ela impacta na saúde bucal, na nossa saúde integral. A alimentação inadequada, ingestão hídrica insuficiente, uso de álcool, drogas, tabagismo, cigarros eletrônicos. Agora tem também, vale ressaltar, os medicamentos, né? Inclusive temos medicamentos psicotrópicos que eles podem causar bruxismo. Então, olha a importância do olhar para o todo. Olha a importância do dentista lá na cadeira, que às vezes pega um paciente que tem ali um tratamento psiquiátrico e o médico vai e passa, por exemplo, uma fluoxetina para ele. Sabe que a fluoxetina tem esse efeito colateral. Então, olha a importância de estarmos cada vez mais ampliando o nosso olhar para o todo. O sono sem qualidade, depressão, estresse, ansiedade, que é isso... A gente está no topo, o Brasil está no topo dessas condições, inclusive o suicídio. Falta de atividade física regular, ausência de contato com a natureza e pouca exposição ao sol, porque tudo isso aí impacta no estresse oxidativo. Né? E como é que a gente previne e trata isso, né? Busca ter um controle melhor dessas condições. Eu falo que que vem de fora a gente não controla, né? Mas a gente pode fazer o que está na nossa esfera de administração. É sempre ter a abordagem multidisciplinar, ou seja, a odontologia sempre se ver inserida como importante do todo, né? Com o médico, com a psicologia, com a fisioterapia, com todos ali da equipe de atenção primária, mudanças do estilo de vida do paciente, a gente tem que olhar para isso. Cuidados com a higiene, a visita regular ao dentista para a supervisão, tratamento odontológico específico, se necessário, bem como a referência para outros profissionais. Nós vemos muito hoje os pacientes, né? Eles já vêm para nossas cadeiras vai lá no ChatGPT, já pesquisa tudo, e eles querem remédio. Olha como que a população está hoje em dia, né? Ou uma intervenção. E a gente sabe que nem sempre é necessário uma intervenção. Então, assim, a gente ainda precisa, né, como profissional da odontologia, ter essa habilidade, trabalhar com essa mentalidade que os nossos pacientes trazem para nós hoje em dia. Né? E que eu falo sempre que nós, profissionais da odontologia, temos que ser também educadores na promoção do gerenciamento com consciência e sabedoria das escolhas do dia a dia do nosso paciente. Principalmente a atenção primária, né, que é aquele cuidado longitudinal, aquele cuidado ampliado com a comunidade, e a gente tem ali a agenda já programada para isso, a gente consegue fazer um trabalho bem eficaz nessa parte, porque se a gente não começar a olhar para o todo, a gente vai continuar enxugando gelo. E eu vejo como que a gente enxuga gelo hoje em dia na ponta. E é demais, por conta exatamente do impacto do estilo de vida do paciente na saúde bucal dele, ele não entende isso.
e fica replicando procedimento. É só replicar procedimento, só replicar procedimento. Então, assim, é muito importante, sim, gente, a gente precisa dos indicadores cumprir, isso é verba e financiamento, mas a gente precisa olhar além dos números. A gente precisa olhar para a pessoa como pessoa. A gente precisa ver que aquele ser humano que traz uma condição bucal, ele é um ser humano e ele faz parte do ambiente. E ele tem Questão de não cabeça. Tá certo. A usa da. Oi, tá fechando linguiça aí para botar. Oi? Não, alguém deixou o microfone aberto. Aretusa, a gente ainda está no primeiro slide. Não sei se você vai passando depois. Estou passando, sim. Aqui não tá, não. Quero pedir perdão a vocês aí. Peraí. Chegou no slide onde eu estou agora? Não, a gente está parado no primeiro ainda. Os impactos do estilo de vida na saúde bucal. Não tá. Pô, eu tô passando não, aqui. Coloque em modo apresentação, que acho que fica mais fácil. A gente está ainda como se fosse modo apresentação. Sem ser apresentação. Ué, mas aqui já. Peraí. Agora está passando. Agora foi? Agora está no primeiro, mas em modo. Agora foi. Se você quiser ir tá indo, né? um pouquinho, tá. Peraí, aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá, o uso das práticas integrativas e complementares em saúde na odontologia. Vou pedir só para as pessoas desligarem o áudio, por favor. Eu venho trazer para vocês algo que está crescendo muito e eu tenho certeza, se adotarmos essa política, porque já é uma política, já está inclusa no SUS, nós vamos, com certeza, fortalecer aí a nossa linha de cuidado, que são as PICs, famosas PICs. O uso das PICs na odontologia visa uma abordagem holística do paciente, complementando o tratamento convencional para reduzir a ansiedade, dor, promover o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde com foco na integralidade do cuidado e na humanização. Né? E quais são as principais PICs hoje na odontologia? Nós temos a acupuntura, que ela pode ser utilizada, excelente para DTM, dor orofacial, para promover efeitos analgésicos e relaxantes. Temos a fitoterapia de plantas medicinais e a homeopatia também, que está sendo muito estudada. A ozonoterapia, aplicada no controle da infecção, de infecções e outras condições bucais. O reiki, que ajuda a reduzir o medo e a ansiedade, promovendo relaxamento e equilíbrio. Terapias mente-corpo, yoga, massoterapia, meditação, que melhoram problemas posturais, trabalham a ansiedade, o estresse, disfunções na ATM e dores na região orofacial. E quais são os benefícios e objetivos? Né? É exatamente essa abordagem mais holística, ou seja, a gente vai conseguir impactar no estilo de vida do paciente. A abordagem mais holística, ou seja, considera o paciente integralmente. Humanização torna a experiência do paciente mais afetiva, mais empática e participativa. Prevenção e bem-estar, o foco na promoção da saúde e prevenção de doenças, além do tratamento convencional, obviamente. Né? Quero deixar claro, a gente não vai abandonar o que a gente faz, a gente vai usar ferramentas complementares para fortalecer aquilo que a gente já faz. Redução da ansiedade, do medo, diminuição do medo, do receio dos pacientes em relação aos procedimentos odontológicos, complementariedade, ou seja, não substitui a medicina convencional, elas integram. Eu vou dizer que as práticas, elas são muito além de serem complementares, elas se integram, elas são de fato integrativas e vêm realmente para fortalecer aí a linha de cuidado. Né? Regulamentação e inserção no SUS, né? O Conselho Federal de Odontologia, por meio da resolução CFO 82/2008, já reconhece. As PICs já fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, desde 2006. Ela foi reeditada várias vezes, porque
outras práticas foram colocadas, e é lindo de se ver. E eu falo com um brilho nos olhos, porque eu estudo muito, eu sou pesquisadora das PICs. Tenho, né, conhecimento de diversas experiências exitosas de diversos municípios do país, inclusive com a redução de psicotrópicos, de medicamentos anti-inflamatórios, com o uso das PICs, dessas ferramentas maravilhosas. Então, assim, é um investimento de baixo custo e de alta eficácia nos municípios. Obviamente, tem todo um protocolo, né, de sensibilização para você implantar isso, porque tem que desconstruir um pensamento onde é remédio, intervenção e exame. Remédio, intervenção, exame. Volta. Remédio, intervenção, exame. Ou seja, a gente não está promovendo saúde. Desafios. Falta de profissionais ainda especializados e capacitados, né, para as práticas, com o uso das práticas. Você não precisa sair daquilo que você faz. Você se capacita, você faz os cursos. Hoje tem várias pós-graduações, eu já tenho algumas. E você fica habilitada a utilizar as práticas para você, obviamente, que eu falo que eu só uso no outro aquilo que eu uso em mim. E você pode estar potencializando aí a tua promoção da saúde. A gente tem ainda, infelizmente, um pouco de escassez de publicações robustas, embora já existam muitas. Eu faço parte de uma sociedade, né, que é o CABSIM, que é um consórcio acadêmico da saúde integrativa, onde tem diversos estudos científicos lá, experiências exitosas de diversos municípios, e é lindo de se ver o ganho para a comunidade e para gestão municipal quando implementa as PICs nos municípios. Até a Tabata, né, a Fábio já falou comigo que tem até uma coordenação da área técnica no estado já, e eu tenho certeza que iremos, né, assim como é saúde do trabalhador, os municípios tiveram que colocar as coordenações e ampliar esse olhar, eu tenho certeza, né, com muito otimismo, que os municípios também terão que ter uma coordenação técnica em práticas integrativas, para gerenciar isso tudo aí. Resistência de pacientes, obviamente, falta de conscientização, e dos profissionais, que eu vou dizer por falta de conhecimento mesmo, de estudo, de pesquisas em relação ao assunto. Né? E concluo aqui. As PICs na odontologia, elas oferecem um caminho para um cuidado mais integral, seguro e eficaz, centrado no paciente, com o uso de técnicas milenares e modernas, ou seja, a gente conjuga a medicina oriental com a medicina ocidental, a medicina, né, do dia de hoje já faz isso, né, para complementar a prática clínica e impactar no estilo de vida dos pacientes. Que aí a gente consegue ter uma promoção de saúde mais eficaz. E se esse paciente ele cuida, ele tem esse protagonismo e autocuidado, né? Com o que ele bota no prato, com o que ele bota na pele, com o seu estilo de vida, com a sua saúde bucal, com o que ele consome, né? Se eles têm esse gerenciamento do estresse, a gente vê aí o bruxismo estratosférico, né? Os números são grandiosos, o câncer aumentando muito, né? Por conta da alimentação, muitos medicamentos também. Tem um efeito colateral que ao longo do tempo podem causar. Então, com certeza, a gente vai conseguir ter uma saúde bucal mais qualificada se a gente se insere nesse todo aí. Né? E que a promoção de saúde seja sempre a nossa principal diretriz de trabalho. Que a gente pare de olhar só para a doença, mas comece a olhar para o todo. Porque se a gente olha para o todo, a gente não tem a doença. A gente evita uma doença, né? A gente vê estudos também sobre epigenética, né? Quanto que a epigenética é importante na nossa saúde, né? Ou seja, não é só aquilo que vem de trás, né? A parte genética, familiar, mas a nossa rotina, o nosso estilo de vida, como que ele é forte e impactante na nossa saúde. Então, eu quero agradecer a vocês pela atenção. Desculpa aí pela intercorrência inicial com os slides aqui. E fico à disposição aí, quem quer saber mais, meu telefone está aí, posso compartilhar mais, inclusive artigos científicos, né, sobre o tema. E que a gente, hoje em dia, eu falo que a rede social, todo mundo vai lá,
comenta alguma coisa, mas busquem as evidências, busquem evidências robustas, busquem questionar aquilo que é colocado. Eu vejo muita replicação de coisas aí que não tem fundamento científico, que realmente, né, tiram a gente do nosso estado de ética. A gente precisa zelar pela nossa profissão com ética, né, com posicionamento, para nós e para o nosso paciente, obviamente. Então, assim, tudo aquilo que nos é apresentado, eu sempre recomendo que busquemos estudos, busquemos evidências antes até de recomendar, antes de falar e muito além antes de aplicar ali no nosso dia a dia com o nosso paciente. A ética ela é sempre zelada com o nosso exercício profissional e também com o nosso paciente, obviamente, que é aquele ser humano, aquela vida que nos entrega a confiança ali na cadeira. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí, podem se manifestar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a doutora Aretusa, se quiser colocar no chat, eu posso ler e passar para ela. Aretusa, eu estou aguardando, por enquanto não temos nenhuma dúvida, então agradeço a você a participação em nome da área técnica, em nome da nossa superintendente, em nome da doutora Fabiana. Sim, sempre muito bom estar com você, é um tema assim, tá moderno, relevante, realmente hoje a gente no estado tem a nossa área técnica, das PICs, né? Que trabalham junto com a gente, inclusive nós temos um guia, onde eles têm uma participação também dentro do nosso guia de saúde bucal. Então, é muito importante a equipe de saúde bucal ela ampliar o olhar na promoção de saúde. Ela faz parte de uma equipe, então tem momentos que a equipe de saúde bucal às vezes consegue até diagnosticar, porque o paciente está sentado ali, às vezes você tem evidências e você consegue trabalhar para ampliar esse olhar para o todo, né, no nosso paciente. A gente tem que sempre lembrar que realmente a gente tem que considerar o nosso paciente integralmente. E aí, como a gente tem essas ferramentas complementares, devem ser utilizadas para sempre ajudar no atendimento e a gente ter um cuidado integral a esse paciente. Então, agradeço bastante. Espero que a gente possa ter outros momentos com você. Já fica o convite. Então, agradeço. Com certeza. Com certeza, Tabata, assim, eu sou, desde a minha carreira, né, desde a minha faculdade, gente, sempre foi uma paixão saúde coletiva. E eu até já comento muito com a Fabiana, que nós temos uma amizade muito forte, né? A minha família tem muito dentista, todo mundo implante, porque assim, a gente vê muito foco no financeiro, né? E eu sempre disse, não, eu quero saúde coletiva, eu gosto de promover saúde, eu sempre pensei em promoção de saúde. Quando eu comecei lá atrás, já tem muito tempo que eu estou nessa área integrativa, desde 2006 que eu tenho pesquisado, tenho feito diversos cursos e acompanhado congressos, né? Grandes nomes, inclusive a medicina falando muito disso, falando da odontologia nisso. Eu falei, gente, por que o dentista não está tendo essa fala? Não é o médico que tem que falar da saúde bucal, é o dentista, inserido nesse processo, que está crescendo cada vez mais. Se a gente não começar a se inserir nisso, o que acontece hoje? Não é a medicina que é sempre supervalorizada em relação à odontologia? A gente precisa mostrar a nossa importância e falar que, parênteses, né? Nós não somos obrigados a conhecer tudo, mas conhecer para referenciar, porque às vezes um paciente que está com uma ansiedade leve ali, um problema de condição de sono, e vai para um... Porque eu já vi, eu conheço todo o processo, gente. Você vai para o médico, ele vai te dar remédio.
Ele não vai falar, vai pescar yoga, fazer meditação, vai caminhar na natureza. Isso tem evidência científica, gente. Ok, fez isso tudo, já faz, doutor, não consigo dormir, tô mal, bruxismo, tudo. Aí sim. Mas é depois, se necessário. E se a gente começa a ampliar esse olhar, começa a entender, a recomendar, se tiver formação, ok, você pode utilizar. Se não, não tem segurança, recomenda. Nós estaremos ajudando pessoas, salvando vidas. Porque a gente sabe que todo medicamento ele tem efeito colateral. Então, assim, é uma mensagem que eu digo de coração para vocês. Para a gente ampliar, fortalecer essa corrente, porque está aí, está crescendo cada vez mais. E a gente pode ajudar a humanidade com esse olhar. Inclusive, teve a COP30 aí, metais pesados, isso tudo já foi até tema, o mercúrio foi tema lá. Inclusive, o Ministério da Saúde, a área técnica da saúde bucal, já está, do Ministério já está envolvida nisso. A gente vai impactar na sustentabilidade, na saúde planetária. Ano passado eu estive com vocês, falei de saúde planetária, da odontologia sustentável, então a gente vai estar impactando nisso também, porque a gente vai ampliar o olhar para o todo, inclusive pelos hábitos de consumo. E se vocês, recomendo a vocês, dever de casa, peguem lá a portaria das PICs, leiam sobre as diretrizes, como é que é o trabalho da política. E eu falo assim, que o município que implantar não é só meramente ter práticas isoladas, é implantar uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma. É sobre isso. Essa é a minha mensagem final. E agradeço novamente, contem sempre comigo para tudo que vocês precisarem. Obrigada, Eretuza. E até que a gente tem que sempre lembrar que existem manifestações orais, né? Então, às vezes, o dentista está no processo. E às vezes é ele que identifica e às vezes o paciente não sabe nem o que está tendo, é o dentista que está ali e é ele que vê o primeiro momento até para ele poder direcionar esse tratamento, né? Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado. Lembrando a todos que as aulas a aula fica gravada, tá? Depois fica na página do YouTube da Secretaria Estadual de Saúde. Agradeço a todos, tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada. Tchauzinho, beijos. Beijos.